Olá, muito bom dia. Terça-feira, 21 de dezembro, está no ar o Economia e Negócios. A presidente eleita, Dilma Rousseff, assina com a possibilidade da criação de um ministério ou uma secretaria especial para as micro e pequenas empresas. Aqui no estado, representantes desse setor também querem uma secretaria no governo Raimundo Colombo. Está conosco aqui no Economia e Negócios o vice-presidente da FAMPESC, a Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina, Alcides Andrade. Alcides, bom dia, seja bem-vindo ao Economia e Negócios. Em que pé está essa tratativa em relação ao governo federal e também ao governo estadual para a criação de uma pasta específica para atender micro e pequenas empresas? Bom dia, Ed, né? No governo federal, essa demanda foi levada pela FAMPESC, pela nossa Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, a Comicro, ainda em 2008. Né? Naquele momento ficava evidente que, com o crescimento do país, o desenvolvimento desse segmento, que são as micro e pequenas empresas. E no governo federal, esse segmento era tratado dentro do Ministério da Indústria e Comércio, somente lá numa diretoria, num segmento, né, num setor do Ministério, e que é muito pouco perante a importância desse segmento. Para você ter uma ideia da importância, nos últimos 2 meses, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 70% dos empregos gerados no Brasil. Então sempre se divulga, né, os estados que criaram mais empresas, os setores de comércio e serviço, mas pouco se divulga em relação aos segmentos. Então, no país, nos últimos 2 meses, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 70% do saldo de novos postos de trabalho. Para você ver a importância desse segmento. Representa 68% da mão de obra ativa do país, né? E representa mais de 20% dos empregos, do total de empregos no país hoje. Então, com toda essa pujança, né, o segmento de micro e pequenas empresas levou ao governo Lula, em 2008, a proposta de criação de um ministério para dar mais, não somente a visibilidade, mas também a própria possibilidade de articulação dentro do governo federal. E felizmente, o governo Lula entendeu e a ministra Dilma comprou a nossa ideia e fez com que essa proposta fizesse parte do seu plano de governo. E ainda, a nossa expectativa é que, se não ainda neste final de ano ou no começo do próximo ano, o governo federal, como já se comprometeu, mande para o Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Ministério. Aqui em Santa Catarina, da mesma forma, ainda nesta semana tivemos uma reunião com um dos coordenadores da transição do governo, o Antônio Seron. Levamos a proposta para ele, através do deputado Darcy de Matos. Foi muito receptiva a ideia e que a equipe de transição vai estudar essa possibilidade dentro do atual plano de governo. Então a gente fica muito feliz, né, com essas notícias agora aí de fim de ano e que vem, sem dúvida alguma, atender uma reivindicação das micro e pequenas empresas, não só de Santa Catarina e de todo o Brasil, para colocar no local onde realmente merece. Né? Bom, diante de toda essa representatividade que você elencou há pouco aqui no Economia e Negócios, Alcides, vocês ainda encontram problemas para o andamento das micro e pequenas empresas no Brasil? Ah, sem dúvida, né? Anos atrás, nós poderíamos afirmar com certeza que era a falta de crédito, né? Hoje o crédito melhorou bastante, né? Apesar de uma ameaça de crise no próximo ano, né? Ameaça da inflação, que vem tirando os recursos do mercado. Mas mesmo assim, se você analisar com anos atrás, o crédito tem mais disponibilidade, existe mais disponibilidade de crédito. Em relação ao crédito, o problema hoje é em relação às garantias, né? E que vem... Há uma exigência muito grande? Muito grande, né? A Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Brasil operam algumas linhas interessantes, né? Mas muito longe ainda da necessidade do segmento. Nós propusemos aos candidatos ao governo de Santa Catarina e fomos atendidos pelo governador eleito Raimundo Colombo um programa de juros zero para a micro e pequena empresa. Então fez parte do plano de governo do candidato Colombo e agora estamos acompanhando, né, para apoiar o governo a implantar esse programa Juro Zero para a micro e pequena empresa aqui em Santa Catarina. Mas hoje o principal problema, do nosso entendimento, sem dúvida alguma, é a capacitação em gestão, em negócios, em compras governamentais. Sem dúvida alguma, o empresário da micro e pequena empresa ainda depende demais de oferta de cursos que possam capacitá-lo. Essa hoje, sem dúvida alguma, é o maior problema enfrentado pelo segmento. Talvez essa falta de capacitação, como você está dizendo, Alcides, tenha motivado aí o número de falências de muitas micro e pequenas empresas. Dia desse eu até noticiei aqui no Economia e Negócios
que caiu o número de pedidos de falência no Brasil, porém, entre o bojo dos pedidos de falência, as micro e pequenas empresas ainda são as campeãs do ranking. Certo. Talvez seja esse o grande problema? Sem dúvida alguma. A falta de capacitação, de conhecimento. Um número que nos agrada bastante é que uma pesquisa de empreendedorismo apresentada no começo do ano aponta que dos novos negócios, a maior parte são criados em virtude de oportunidades de negócio, não mais em relação à sobrevivência do empresário. Muitos negócios são gerados em virtude da própria necessidade do empreendedor. Mas no Brasil, os estudos mostram que o número de empresas que são criadas pela necessidade vem diminuindo em prol de criação de novas empresas por oportunidade. Isso mostra uma melhor capacitação ou melhor informação por parte dos empreendedores. Mas ainda 40% dos novos negócios são criados por questão de necessidade do empreendedor. E muitas vezes a necessidade coloca o empreendedor num momento, numa situação sem possibilidade nenhuma de sobrevivência, faltando informação de gestão, de financiamentos, né? E com foco nisso, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado atual, o secretário Paulo César Costa, enviou, junto com o governador Pavão para a Assembleia Legislativa, um programa de microcrédito produtivo orientado. Então, além do crédito, levar junto com o recurso a capacitação, o acompanhamento, a consultoria, para fazer com que aquele recurso disponibilizado ao empresário de micro e pequena empresa seja bem aproveitado. Né? Que não somente o crédito seja o papel mais importante, mas o acompanhamento de um consultor, de cursos de capacitação, vai fazer com que aquele recurso seja bem investido, fazendo com que as empresas cresçam e se desenvolvam. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Alcides da FAMPESC aqui no Economia e Negócios. Vamos falar sobre a questão tributária que envolve as micro e pequenas empresas no Brasil. É só um instante.